Queridos companheiros do Mimico Quitlam Society, hoje, no dia 19 de setembro de 2023, nós estamos recebendo a querida companheira lá do Distrito Federal, também da Federação Espírita Brasileira, Regina Souza. Sabemos que esse mês, mês de setembro, o movimento espírita no Brasil e em todo o mundo participa ativamente da divulgação das ideias de valorização à vida. Então, ao longo desse mês, o Mimico Curriculum Society está promovendo palestras ligadas ao tema. E a Regina vai trazer hoje, sob a ótica da valorização da vida, né, a questão do suicídio, o assunto a imortalidade da alma. Priscila, aqui conosco, vai fazer a página inicial, seguida da prece. Boa noite. A leitura de hoje é o do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, e a mensagem é 157 crianças. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos. Palavra de Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 10. Quando Jesus nos recomendou não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar as minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na sua fábrica delinquente, a vadiagem na sua, oh meu Deus, a vadiagem na rua fabrica delinquentes que acabam situados no cárcere ou no hospício, mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que, em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelo posto de evidência, atravessam largas faixas do século, espalhando miséria e sofrimento, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos, por meio de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções, em tempo oportuno, uma vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma, nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Vou fazer a oração agora. Vamos respirar fundo. Vamos agradecer mais uma oportunidade de estarmos reunidos hoje, nessa noite. Agradecer a disponibilidade da Regina de apresentar essa palestra com um tema tão importante, que a gente consiga absorver o máximo possível tudo que ela vai nos ensinar hoje, e que a gente não se esqueça de alimentar não só a nossa alma, mas também a alma das crianças que estão em torno de nós. Que a gente tenha uma boa noite, que assim seja. Com você, Regina. Então, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui novamente, poder conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita e, na noite de hoje, falar um pouquinho aqui sobre a imortalidade da alma e o suicídio. Então, a gente encontra esse tema suicídio no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que fala do bem-aventurados os aflitos, a partir do item 14.
Mas antes de falar sobre esse tema, nós vamos lembrar que a vida é o bem mais caro, bem mais precioso que Deus coloca nas nossas mãos. Então, para isso, nós vamos falar sobre a imortalidade da alma. E aí a gente pensa, o que significa imortalidade da alma? E aí a gente lembra que Deus é o Criador incriado, o Criador de tudo que existe no universo. Deus é um ser soberanamente bom, justo, onisciente, onipresente, e ele criou o espírito e a matéria. Os espíritos são os seres inteligentes que povoam o universo. E a matéria, ele fala do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva, antes dela se transformar. A partir do momento que ela se transforma, ela vai dando origem a tudo que existe no universo. Mas aqui nós estamos falando de espírito e matéria, como sendo o espírito fora do corpo físico e o espírito na matéria física. Daqui a pouco nós vamos entender mais. E aí nós vamos lembrar, quando a gente fala que Deus é o Criador incriado, Deus existe, isso é um fato, embora muitas pessoas não acreditem, não se liguem a Deus, Deus existe. E Deus, ele é a origem de tudo que existe no universo. É o Criador e é a causa primeira de todas as coisas. É a suprema perfeição com todos os atributos que a nossa imaginação possa atribuir. E muito mais ainda, né? E aí, esse é um dos princípios básicos do Espiritismo. A crença na existência de Deus. Na sequência, ele coloca como segundo princípio, ou segundo postulado da doutrina espírita, a imortalidade do espírito, ou a imortalidade da alma. E aí nós vamos lembrar que antes de sermos seres humanos, filhos dos nossos pais, reencarnados na matéria física, nós somos, na verdade, espíritos, filhos de Deus. E o espírito, como já dissemos, é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. O que significa isso? Quando a gente diz criado por Deus, simples e ignorante, quer dizer, todos nós iniciamos de forma muito simples, estamos começando a nossa trajetória de vida, ignorante no sentido do desconhecimento, do saber. Então, a partir dali, a gente inicia a nossa caminhada. E nessa caminhada, ora na matéria física, ora fora da matéria física, nós vamos fazendo um aprendizado, nós vamos construindo e nós vamos também destruindo algumas coisas, ou seja, nós vamos nos comprometendo com algumas questões. E aí precisamos da vida na matéria física para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Como espíritos, nós já existíamos antes de nascermos e continuaremos a existir depois da morte física, ou seja, é a pré-existência e a sobrevivência da alma. Então, se a gente já existia, a gente já tem uma história, já tem um passado. E se vamos sobreviver, nós vamos dar continuidade a essa história. Isso significa que jamais deixaremos de existir. A partir do momento que nós fomos criados,
Nós somos seres imortais, quer dizer que nós não vamos morrer nunca. Nós somos eternos, porque nunca iremos morrer. Estamos em constante aprendizado e evolução, até chegarmos ao ponto máximo da escala espírita, que é a perfeição espiritual. Na realidade, a condição de espírito puro é uma perfeição relativa, porque quando falamos em perfeição, no universo único ser perfeito é Deus. E aí, o terceiro princípio ou postulado da doutrina espírita é a comunicabilidade dos espíritos. Então, se nós somos seres imortais, nós podemos nos comunicar através de médiuns, né? Então, os espíritos são os seres humanos desencarnados, quer dizer, os espíritos são as almas das pessoas que viveram na matéria física. Quando ocorre a morte física, esses espíritos voltam a habitar a erraticidade, ou seja, o mundo espiritual. Eles são o que eram quando estavam vivos. Se eram bons ou maus, continuam sendo bons ou maus. Sérios ou brincalhões, continuarão nessa condição. Trabalhadores ou preguiçosos, também eles continuarão na mesma situação. Cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Então, a gente não muda pelo simples fato de ter deixado a vida na matéria física. Então, às vezes, a gente acha que, ao desencarnar, a gente vira santo. E isso não é verdade. Nós continuaremos na espiritualidade, sendo e fazendo exatamente aquilo que a gente é e que a gente faz aqui na matéria física, nem mais nem menos. E aí o quarto princípio é a pluralidade das existências. Então, nós podemos nos comunicar com os desencarnados na condição de medianeiros. Aquelas pessoas que têm mediunidade vão servir de intermediário para as comunicações dos desencarnados. E aí também nós temos a pluralidade das existências, ou seja, nós podemos viver várias vezes, várias existências. E aí entra a importância da reencarnação, que também é um princípio que a gente não pode deixar de lado, apesar de muitas pessoas também não acreditarem, não aceitarem até hoje a reencarnação, ela é um fato, ela existe e vai continuar existindo. Então, a reencarnação permite ao espírito viver inúmeras existências no mundo físico, adquirindo novas experiências para se tornar cada vez melhor. Então, nós precisamos da vida na matéria, precisamos da reencarnação para poder fazer um aprendizado. Não só intelectualmente, mas, sobretudo, moralmente, aproximando-se cada vez mais do que estabelece as leis de Deus. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo em nós a capacidade de amar, a capacidade de auxiliar e vamos exercitando as leis universais, aquelas leis que foram criadas por Deus. Quando falamos da reencarnação e da pluralidade das existências, nós lembramos um outro ponto aqui também muito importante, que é o esquecimento do passado. Nós dissemos que a vida é o bem mais precioso que Deus nos dá. E junto com esse bem tão precioso que é a vida, Deus nos dá um outro também tão importante quanto, que é o esquecimento do passado. Não nos lembrarmos das vidas passadas, aí está a sabedoria de Deus.
que faz com que a gente, cobrindo esse passado, colocando um véu no passado, a gente aprenda a amar as pessoas sem nenhum interesse, sem nenhuma outra motivação. Então, isso vai acontecer naturalmente, espontaneamente. Se lembrássemos do mal que praticamos ou dos sofrimentos pelos quais passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, teríamos infinitas dificuldades para viver em plenitude a vida atual. Então, seria para nós uma dificuldade muito grande ter que lidar com essas questões. Então, a partir do momento que a gente não sabe quem é aquele pai, quem é aquela mãe, quem são aqueles irmãos, quem é o marido, quem são os filhos, nós desenvolvemos naturalmente nesse relacionamento a capacidade de amar. Então, nós vamos aprendendo a conviver, aprendendo a amar as pessoas. E temos mais um postulado que é a pluralidade dos mundos habitados. Aí é importante a gente lembrar, quando a gente olha para a imensidão do universo, e a gente imagina que num universo tão grande, onde existem vários planetas, vários mundos, só o planeta Terra seja habitado. Então, a gente diz assim, por que Deus criaria um universo com tantos mundos diferentes, em graus diferentes de evolução, e colocaria só o planetinha Terra como sendo habitado, só com um grupo de pessoas ali? Nós seríamos seres privilegiados nesse sentido. Então, nem todas as encarnações elas se verificam na Terra. Os mundos são classificados conforme a evolução de cada um. E as pessoas reencarnam neles também conforme a sua evolução comporte ou não naquele mundo. Eu não posso habitar um mundo mais evoluído do que a minha condição evolutiva. Então, é preciso que eu me esclareça, que eu evolua, para que eu possa merecer permanecer num mundo melhor que a Terra hoje, que está na categoria de mundo de expiações e provas, caminhando para a condição de mundo de regeneração. Para a gente merecer permanecer no mundo de regeneração, onde já não mais existirá a dor e o sofrimento, como nós conhecemos no mundo de provas e expiações, nós temos que fazer por merecer. Então, existem mundos superiores e mundos inferiores ao nosso. Quando evoluirmos, poderemos renascer num planeta de ordem mais elevada. O universo é o infinito, e na casa do Pai há muitas moradas, como já dizia Jesus. E lá no capítulo 5, onde nós vamos encontrar que falando sobre o suicídio e a loucura, lá no item 14, os espíritos começam dizendo o seguinte: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Naquela época, Kardec colocou aqui a loucura, mas aqui a gente pode falar em problemas psíquicos ou transtornos mentais, não somente a loucura, né? Então, a calma e a resignação vem a partir da confiança que nós temos no futuro. O saber que a nossa vida não inicia no túmulo, aliás, não inicia no berço, no nascimento, e não termina no túmulo. Porque se a gente acreditar nessa situação, que a nossa vida se resume a isso, nós estamos negando o quê? O progresso, a evolução. E aí nós estamos negando também a justiça divina.
a bondade divina, porque como é que Deus permite que algumas pessoas renasçam para viver 100 anos na matéria física e outros para viver 1 minuto, 2 minutos, 10 anos, 20 anos. Uns nascem com uma condição de abastança, aí com várias facilidades na vida, e outros numa carência material extremamente grande, né? Então, é preciso que a gente pense nesses detalhes quando a gente afirma que não existe vida após a morte, que não existe reencarnação. Então, a gente pergunta onde fica a justiça divina. E a partir do momento que a gente tem essa confiança numa vida futura, na melhoria do ser do espírito, isso nos dá o quê? Uma serenidade muito grande. E é isso o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, conforme dizem os espíritos. Então, é importante que a gente reflita bastante sobre essa questão, principalmente naqueles momentos em que a gente se deixa levar pela tristeza, pela saudade, pela dor, pelo sofrimento, em que a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não gosta da gente. A gente ouve muito essa fala na mesa do atendimento fraterno, né? A falar do abandono, né? De Deus não existir, porque se ele existisse, ele não permitiria que eu sofresse tanto. Será que é Deus que está permitindo que nós soframos, ou nós estamos, na realidade, passando por uma provação ou expiando um passado que nós mesmos criamos, que nós mesmos geramos essa dor e esse sofrimento? Então, é muito importante a gente pensar isso, porque nenhum ser humano reencarna para voltar para a espiritualidade antes da hora. Quando a gente fala do processo da morte, a morte natural do ser humano, ela acontece pelo absoluto esgotamento do fluido vital. E quando a gente desencarna por vontade própria, a gente toma essa decisão, é preciso estar num momento de dor e sofrimento muito grande, onde essas pessoas, elas na realidade não querem tirar a própria vida. O que elas querem é botar um ponto final naquela dor e naquele sofrimento. Então, elas enxergam naquela dor e naquele sofrimento o ponto final desse sofrimento. E por isso acabam cometendo o suicídio. E quando chegam na espiritualidade, ali elas se deparam com uma realidade que elas não esperavam. Elas percebem que a vida não acaba. O que morreu foi apenas o corpo físico. O espírito, que é o ser inteligente, é aquele que sente, é aquele que quer, esse continua vivo. E as dores e os sofrimentos permanecem todos. Então, essa dor e esse sofrimento que ele sentia na matéria física, ele continua sentindo quando desencarna. Só que agora, essa dor e o sofrimento estão agravados porque atentaram contra uma lei universal, contra uma lei divina. Mas nós precisamos lembrar que a misericórdia divina é muito grande. É muito grande. Deus não desampara nenhum dos seus filhos. Não é o fato da pessoa desencarnar pelo suicídio que ela está sem alternativa, vai sofrer pela eternidade afora. Não. Deus dá a cada um de nós todo o apoio, todo o amparo, toda a assistência que a gente precisa
para superar as nossas dores, para superar as nossas aflições. E mesmo na matéria física, quando a gente estiver assim, nós temos um recurso poderosíssimo, que é a prece, que está à nossa disposição e que nós podemos utilizar em qualquer momento, em qualquer local em que estivermos, porque nós só precisamos de duas coisas para fazer uma prece: o nosso pensamento e o nosso coração. Não precisamos sequer da palavra articulada. Então, em qualquer momento que a gente esteja sentindo aflição, é importante a gente buscar a ajuda de um familiar, a ajuda de um amigo, a ajuda do atendimento fraterno na casa espírita. Se nós temos uma outra religião, busca o pastor, busca o padre, busca aquela pessoa em quem você tem confiança, senta, conversa, coloca para fora toda essa angústia, toda essa aflição que você está sentindo, busca um acompanhamento psiquiátrico, psicológico. O papel da medicina é fundamental nesse momento, nesse ponto, e é preferível que a gente tome essa decisão com antecedência e faça logo no início, do que a gente deixar que essa situação vá se agravando cada vez mais até o ponto da gente tirar a própria vida. Então, o suicídio, ele ocorre por uma causa, sempre por causa de um descontentamento. Alguma coisa está acontecendo que nós não estamos contentes com aquilo, e esse sentimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e de repente a gente vê na morte a alternativa para o fim desse descontentamento. E quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhes apontem, né? Então, descontentamento e os motivos que levam a esse descontentamento. Aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Então, quando você acredita que o tempo que nós temos na matéria física é um tempo muito curto, que rapidamente essa existência passa e nós teremos oportunidade de ter outras existências melhores, então a gente alivia o coração, tranquiliza e confia que o momento seguinte vai ser melhor. Então, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são os maiores incitantes ao suicídio. Então, quando nós não nos preocupamos com Deus, com a espiritualidade, colocamos tudo na matéria e nós não acreditamos em nada, não acreditamos que Deus existe, que a reencarnação existe, que Deus nos ama, que Deus quer o melhor para nós, é muito difícil a gente conseguir levar uma vida de tranquilidade e de harmonia, né? Então, o espírita tem vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. Primeiro delas, a certeza de uma vida futura, em que sabe será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto do que esperava. Ou seja, não vai resolver a questão. Se está pensando que vai acabar o sofrimento, esse sofrimento vai continuar. Que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível. Que se engana imaginando com o matar-se vai mais depressa para o céu. Ao contrário, ele abre um fosso de distância, porque ele está aumentando a sua carga de dor e de sofrimento.
que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo eles se reúnam aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar. Então, às vezes, as pessoas, quando lidam com a morte de um ente querido, não dão conta de continuar vivendo. E elas querem morrer, elas pedem a morte para ir ao encontro desses entes queridos. E elas não têm noção de que, na realidade, isso não vai ser possível, porque o fosso que abre, a distância que abre entre um e outro é muito grande, então vai precisar aguardar por muito tempo até reencontrar esse ente querido. Donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. E aí, a vida é a maior bênção que Deus nos dá. E o esquecimento do passado nos ajuda a desenvolver o amor e a capacidade de amar. Então, que a gente, ao nos deparar com familiares, amigos, conhecidos, ou mesmo pessoas que buscam a casa espírita com ideação suicida, que a gente tenha paciência e amorosidade para saber acolher a dor desses companheiros, para saber ajudá-los a superar essas aflições. E aí, orientar a necessidade da prece, do cultivo dos bons pensamentos, do cultivo dos bons sentimentos. A oração é um recurso poderosíssimo que nós temos à nossa disposição. A implantação do evangelho no lar e ter consciência plena de que o nosso anjo de guarda, aquele que avaliza a nossa permanência na matéria física, está o tempo todo com a gente. E na hora que a gente precisar de ajuda, levar o pensamento e pedir, meu Deus, me ajude, com certeza essa ajuda, esse amparo virão para nos fortalecer e nos tirar desses momentos de aflições. Eu acho que o tempo esgotou, né? Obrigada, Regina. Você pode fazer a nossa prece final? Podemos. Então, vamos aproveitando a energia desse momento, aquietando ainda mais a nossa mente, o nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, abrir o nosso coração, contar para Jesus todas as nossas necessidades, todas as nossas aflições. E neste momento, nós rogamos ao Criador da vida por todos aqueles irmãos que estejam vivenciando a ideação suicida no planeta Terra, por todos aqueles companheiros no mundo espiritual que desencarnaram pelas vias do suicídio, por aqueles que muitas vezes induzem outras pessoas ao suicídio. Que Jesus derrame o seu bálsamo de amor, tocando a mente e o coração de cada um dos nossos irmãos, aliviando todas as dores, todas as aflições. E com esse sentimento, nós vamos mentalizando os nossos familiares, os nossos companheiros de trabalho, os nossos companheiros de ideal cristão, pedindo a Jesus para que estejamos sempre juntos, de mãos dadas, confiando uns nos outros, para podermos abrir o nosso coração no momento em que houver necessidade. E que sempre possamos encontrar um ombro amigo que nos fortaleça e que nos sustente
nas nossas aflições. Que Jesus continue conosco. Graças a Deus.